Motivação e disciplina juntas? Isso não faz sentido. Mas eu vou te falar. Eu só consigo acordar às 3 da manhã, trabalhar o dia todo e ainda fazer vídeo porque eu tenho motivação. Só que não é aquela de um vídeo motivacional que dura 10 minutos. É um tipo diferente. Um tipo que funciona mesmo nos dias que você tá mal, cansado, sem vontade. E você pode acessar isso. Eu vou te mostrar como. Me chamo Marcos e vamos falar de motivação e disciplina. Sistema de recompensas. Tem um estudo clássico que mudou o que a gente sabia sobre dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer e motivação, de forma bem resumida seria isso. E um neurocientista chamado esse nome, que eu não sei como pronunciar, ele fez um experimento com macacos. Funcionava assim: cada vez que acendia uma luz, ou seja, um gatilho, o macaquinho tinha que apertar 10 vezes um botão, que seria o esforço. E ele recebia um suco como recompensa. Simples, né? Eles mediram a dopamina no cérebro do macaco para entender quando ela disparava. E todo mundo achava que seria na hora de beber o suco, né? Tipo, dopamina seria igual ao prazer. Errado. A maior explosão de dopamina acontecia quando a luz acendia, antes mesmo do esforço, antes da recompensa. Por quê? Porque dopamina não é só sobre o prazer em si, é sobre a antecipação da recompensa, é sobre a busca, motivação. Então, trazendo para a nossa realidade, quando se tem um objetivo claro, seria o mesmo que acender aquela luz. O seu cérebro libera dopamina e te empurra para a ação. Mas se você não tem clareza do que está buscando, não tem gatilho, a dopamina não dispara. E você fica travado muitas vezes sem saber por quê. E aqui entra dois tipos de motivação. Eu gosto de caracterizar assim, não existe um jeito certo ou errado. Mas fica comigo que você vai entender. Motivação emocional e profunda. Aqui é aquele cenário clássico. Você vê um vídeo motivacional, dizendo para você acreditar em si mesmo, que você consegue, que precisa mudar de vida. Você vê o antes e depois de alguém que conquistou um físico saudável, bonito, e você se sente energizado a querer mudar de vida também. Quer estudar, treinar, ler, fazer mais, para conquistar mais. Porém, essa energia, ela não dura. E aí você está lá de novo, na estaca zero novamente. Esse processo a gente poderia chamar de motivação emocional. É algo que não dura muito, é passageiro e acaba. Já um outro cenário, você trabalha num lugar que não gosta, você estuda até mesmo quando está cansado, você se esforça todo dia. Por quê? Qual é o seu motivo? Eu trabalho porque eu quero pagar as contas, para sobreviver, para dar sustento ao meu filho se você tiver um. Eu estudo porque eu quero um futuro melhor, porque eu quero me desenvolver. E isso também é motivação, no sentido mais direto da própria palavra. Um motivo para ação, um motivo para agir. Daria até para a gente dizer que é uma motivação mais profunda. Se você só se esforçasse sem motivo nenhum, seria um tormento, vazio. É estranho, mas sem motivo eu não ajo. E assim, eu quero propor um exercício para você, mas procure olhar por que você faz o que faz. É curioso, mas parece que tudo tem um porquê, um motivo por trás. Por que você treina? Para cuidar da minha saúde, para melhorar a minha performance, a minha energia. Por que você trabalha? Para trazer sustento para minha casa, minha família. Por que você faz o que faz? E isso também vem um pouco da filosofia de Viktor Frankl, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas o cara simplesmente sobreviveu aos campos de concentração. E ele percebeu que o ser humano precisa de significado. Porque sem significado vem o vazio, pode vir até uma crise existencial. E quando você não tem um porquê forte, qualquer dificuldade vira desculpa para desistir. Os diferentes tipos de motivos para agir. Eu observei que existe pelo menos 4 formas principais da gente se motivar a agir.
Pode ter mais, mas essas são as que eu percebo na prática. Lembrando que é a minha visão. Motivação por atração. É quando você quer algo, um futuro melhor, um objetivo em específico. Tipo, eu quero tocar violão como aquele músico, quero ter liberdade financeira, quero ajudar as pessoas. Você se move em direção a algo que te atrai. Essa motivação é boa, mas tem um problema. Ela depende de você manter a visão viva na sua cabeça. Se você perde de vista o objetivo, também perde a força. Motivação por repulsão. É quando você foge de algo, dor, desconforto, uma situação que você não aguenta mais. Tipo, não quero ser pobre pelo resto da vida, não aguento mais esse emprego, não quero decepcionar a minha família. Você se afasta de algo ruim e essa motivação é muito poderosa, às vezes até mais que a atração. A dor é imediata, visceral. A gente foge mais de uma dor do que busca por um possível prazer. Motivação por identidade. Essa aqui é a mais forte no longo prazo. É quando você age porque é quem você é. Por que eu treino? Porque isso faz parte de mim. Não é tipo, eu quero treinar. Eu sou uma pessoa que treina. No meu caso, não é eu quero fazer vídeos. Eu sou um criador de conteúdo. Quando algo faz parte da sua identidade, você não precisa se motivar todo dia. Você simplesmente faz, porque ir contra aquilo seria o mesmo que ir contra você mesmo, contra quem você é. Um exemplo de leitura. Você não é alguém que está tendo o hábito de leitura. A leitura faz parte de você, faz parte de quem você é. Você é um leitor. Motivação por necessidade. Aqui seria semelhante a quando você age pela dor. É quando simplesmente você não tem escolha. Precisa pagar a conta, precisa alimentar o filho, precisa sobreviver. Essa é brutal porque não depende de você querer ou se sentir motivado. Tem que fazer e pronto. O lado bom é que é extremamente confiável. O lado ruim é que pode virar só sobrevivência sem significado. Agora, aqui que fica interessante, a motivação mais sustentável é aquela que combina várias dessas que a gente citamos. Por exemplo, você tem um objetivo claro que te atrai. Isso é atração. Você não aguenta mais estar aonde está, com os mesmos resultados. Seria repulsão. Você começa a agir diferente e começa a se ver como alguém que age diferente. Isso aqui é identidade. E você tem responsabilidades que só dependem de você. Seria a necessidade. Quando você junta tudo isso, aí você cria uma motivação que dificilmente vai te fazer parar. Fica ainda comigo no vídeo porque ainda temos pontos importantes na prática para você conseguir se manter mais no longo prazo. Pontos que também me ajudaram. O problema da invisibilidade. Tem um problema que trava muita gente, mas poucos falam. Você não pode desejar algo que não conhece. Parece meio óbvio, mas pensa comigo. Como alguém que cresceu numa favela vai sonhar em ser astronauta se nunca viu essa possibilidade como real? Eu sei que é exagero, mas fica a ideia. Como alguém vai querer aprender programação se não sabe se isso existe, se paga bem? Como é que você vai buscar uma vida saudável se no ambiente que você está, todo mundo é sedentário? Você só consegue desejar aquilo que você vê. Muita gente fica presa, não por falta de capacidade, nem por preguiças, mas porque falta referências. Elas simplesmente não sabem que aquilo existe. Ou sabem que existe, mas nunca viram alguém como elas conseguindo. Então nem passa pela cabeça que aquilo é possível. Comigo foi assim com o violão. Eu vi aqueles músicos na internet tocando e aquilo alimentava o meu desejo. Quanto mais eu via, mais eu queria aprender. Mais eu acreditava que era possível. Aquelas referências me faziam voltar pro instrumento todo dia. Referências não são só inspiração. São provas vivas de que é possível. Então, se você está perdido, sem saber o que quer, sem sentir aquele desejo forte por nada,
Pode ser que você simplesmente não tenha sido exposto ainda ao que realmente te moveria. E como sair disso? Algumas ideias que podem te ajudar, mas você precisa se expor mais. Curiosidade ativa, vai atrás, explora coisas diferentes, lê sobre assuntos novos, assiste vídeos de áreas que você nunca viu, converse com gente diferente, exponha-se a possibilidades novas, procure referências. Experimentação, testa na prática, não fica só consumindo. Você quer saber se gosta de desenhar? Desenha por uma semana. Quer saber se gosta de programar? Faz um curso básico. Consome conteúdo de quem já chegou aonde você quer chegar. Se quer empreender, assiste empreendedores reais. Se quer criar conteúdo, consome criadores autênticos. Deixa essas referências alimentarem sua visão. Porque quando você vê alguém vivendo aquilo, o que você quer viver, algo muda. Não é só achar que aquilo é legal, é querer isso para você. E aí, motivação vira fome. Quando o motivo existe, mas a crença não. Agora vem um outro problema, talvez ainda mais cruel. E quando você já sabe o que quer, você pode até ter referências, mas mesmo assim você não age. Porque lá no fundo você acredita que não consegue. Eu já vivi isso e ainda tento vencer em muitas áreas. Achava que falar em público não era para mim. Quem é que iria querer me escutar? Pensava que criar conteúdo não era para mim. Tipo, olha, eu não falo bem, gaguejo. Quem sou eu para produzir conteúdo? Outras pessoas são melhores do que eu. Achava também que tocar violão não era para mim, que eu nunca iria conseguir treinar de verdade. Eu sabia que queria algo melhor. Queria estudar, treinar, fazer um monte de coisas. Mas quando batia com essas crenças negativas, o meu organismo simplesmente travava. Ficava pesado, parecia que era muito difícil. Parecia que não era para mim, que eu não ia dar conta. E aí eu nem tentava de verdade. Porque para que gastar energia numa guerra que você já perdeu na sua cabeça? Entende a ideia? Essa é a diferença entre querer e acreditar que pode. Você pode querer muito alguma coisa, mas se você não acredita que consegue, o seu corpo não vai junto. Ele fecha, trava, porque do ponto de vista do cérebro, para que desperdiçar energia com algo que é impossível? Isso tem até nome na psicologia, é desamparo aprendido. É quando você aprende que através das suas experiências passadas, de crenças que você absorveu, que seus esforços não funcionam. Aí simplesmente você para de tentar. Mas a real, todo mundo é capaz. A nossa mente ela é plástica, ela tem uma tal neuroplasticidade e isso muda a estrutura do seu cérebro. O que isso quer dizer, né? É que você pode aprender, pode se adaptar de frente a uma situação que é desafiadora. Claro que no começo é difícil, mas você vai aprender, vai se adaptar. Tem medo de falar em público? Vai se expondo aos poucos, em situações que você tem que falar em público. Assim você vai provando para si mesmo que esse medo não faz sentido, que essa crença não faz sentido. O que eu quero dizer é que essa crença de incapacidade que a gente tem muitas vezes é mentira. Você pode mudar, você pode aprender, você pode melhorar. Mas aí, e o que fazer quando isso acontece? Um primeiro ponto poderia ser micropassos. Não tenta provar para si mesmo que você consegue fazer a coisa toda. Isso pode reforçar que é impossível. Mas faz o menor passo possível, tão pequena que é quase ridículo. Você quer estudar, mas parece impossível? Não começa com 4 horas de uma vez. Começa pequeno, apenas 20 minutos hoje, amanhã pode aumentar mais, depois mais, e vai progredindo. Cada pequena vitória é uma prova para você mesmo. Sua mente pode começar a mudar de pensamento. Em vez de pensar que você não consegue, ela pode começar a pensar que você consegue ainda mais.
Você constrói uma crença positiva através de evidências, não de pensamento positivo vazio. O segundo ponto, ajustar a narrativa. Para de dizer para si mesmo que isso não é para mim, que eu não dou conta. Muda para eu ainda não sei, mas posso aprender. Ou é difícil, mas eu já fiz coisas difíceis antes. Pequenas mudanças na forma que você narra sua própria história mudam como você se sente, como você se enxerga. Não precisa ser perfeito, só precisa começar. Um terceiro, provas pequenas para si mesmo. Você não acredita que consegue? Tudo bem, não força a crença do nada. Mas testa, faz um experimento. Vou tentar por uma semana e ver o que acontece. A crença não vem antes da ação, ela vem depois, quando você acumula evidências de que é capaz. Você não vai acordar o dia acreditando magicamente. Vai construir essa crença tijolo por tijolo, através de pequenas ações repetidas. E aí um dia você pode olhar para trás e ver que essas crenças negativas, na real, era a maior mentira. E aí uma nova crença positiva vira certeza. E esse ponto sobre crenças negativas pode ser algo bastante delicado e difícil de lidar sozinho. Então realmente aqui vai um conselho de quem já passou por isso. Se você se sente travado, sem vontade muitas vezes, por conta de alguma crença negativa, procure ajuda. Um amigo, alguém de confiança. O ideal seria procurar a ajuda de um profissional, se possível, porque é muito ruim viver assim. A vida simplesmente passa e você se sente travado no mesmo lugar. Agora, tudo isso que a gente falou até aqui, porque referências, crenças, é essencial, mas é preciso estar atento. Motivação sozinha não sustenta. Você pode ter o porquê mais forte do mundo, mas a vida acontece, te puxa para vários cantos. São muitas responsabilidades e você simplesmente pode esquecer do seu porquê ou depender de sentir vontade todo dia. Você vai falhar, porque alguns dias ela não vai vir. Então a resposta é criar sistemas. Primeiro, gatilho ambientais. Isso é um exemplo meu que eu comecei a fazer recentemente, mas eu peguei tudo que me incomodava, minhas insatisfações, o que eu não aguento mais na minha vida, e escrevi no papel. E depois colei no espelho. Por que no espelho? Porque é um objeto que eu olho todos os dias. Então aquilo virou um gatilho automático. Lembra do estudo do começo do vídeo? Funciona semelhante àquele gatilho, aquela luz acendendo. E isso funciona porque eu não preciso lembrar de me motivar. Todo dia eu vejo e aquilo me reconecta com o meu porquê. É automático, não depende de força de vontade. Você está usando um ambiente ao seu favor. Você não confia na sua memória ou na sua vontade. Você força o lembrete. Pode ser um papel no espelho, pode ser um alarme no celular, com uma frase, ou uma foto na tela de bloqueio. O importante é colocar um lembrete onde você não tem como escapar. Segundo, exposição repetida. Tem um cara no YouTube que eu escuto quase todos os dias quando vou treinar. A mensagem que ele passa tem muito valor para mim e escutar aquilo repetidamente reforça a mentalidade que eu preciso ter. É tipo alimentar a mente com o combustível certo. Todo dia um pouco, não precisa ser algo novo sempre. Pode ser a mesma mensagem, porque repetição cria um padrão mental. Então, isso vira um motivo constante para continuar. Se tem alguém, um podcast, um vídeo, uma música que te coloca no estado mental certo, tente consumir isso repetidamente. Use a ferramenta que funcione para você. Terceiro, ritualize. Criar hábitos que não dependem tanto de decisão. Mesma hora, mesmo lugar, mesma sequência, vira automático. Eu acordo num horário específico, mesma rotina, abro o programa e começo a trabalhar nos vídeos. Não fico pensando o que será que eu vou fazer hoje. Eu só faço porque é o que acontece naquele horário.
Quando você ritualiza, tira a decisão da equação. E as decisões gastam energia. Nos dias ruins, você não tem energia para decidir. Mas isso é automático. Você faz antes do cérebro perceber. Quarto, responsabilidade externa. Esse aqui é poderoso. É mais fácil decepcionar a si mesmo do que decepcionar os outros. Então você pode criar uma responsabilidade externa. Falar para alguém de confiança o que você vai fazer. Entrar num grupo de pessoas que fazem a mesma coisa. Ter alguém te cobrando, como um parceiro de treino ou um personal trainer. Quando você sabe que alguém espera algo de você, fica mais difícil de desistir. Não é sobre pressão negativa, é sobre compromisso. Nos dias que não sobra nada. Eu vou te dizer algo meio delicado, mas que eu acho importante comentar. E nos dias que não sobra nada, eu já passei por dias assim. Dias que parecia que eu era só uma massa de carne e ossos se movendo. Não tinha energia, não tinha vontade, não tinha nada. Não sei se era cansaço extremo, tédio profundo ou algo mais sério. Mas esses dias aconteceram. E nesses dias não adianta eu falar. Lembra do seu porquê. Olha as tuas referências, acredite em ti. Nada disso funciona. Não tem motivação, não tem força. Só o que sobra é o hábito. Repetir, se mover, porque é o que você já faz. E deixa eu ser claro, se isso vir uma constante, se você está vivendo assim na maior parte do tempo, não é normal. Pode ser burnout, algo mais profundo, algo que precisa de uma ajuda profissional. Mas se for algo passageiro, aqueles dias isolados que vêm de vez em quando, aí eu posso te dizer que vai passar. Nesses dias você não precisa fazer 100%. Faz 10, faz 5, faz o mínimo, só para não deixar morrer completamente. E tá tudo bem, porque o importante não é ser perfeito, é não desistir. É continuar, mesmo que seja no modo automático. E sabe o que eu percebi? Mesmo nesses dias sem sentido aparentemente, você escolhe continuar. Essa escolha por si só já é o sentido. Não é sobre se sentir motivado, é sobre agir apesar de não sentir. É sobre honrar o compromisso que você fez com você mesmo nos dias bons. É sobre confiar que mesmo quando tudo parece vazio, você está construindo algo maior. Então se você está num dia desses agora, faz o mínimo e confia que vai passar, porque sempre passa. E quando voltar a clareza, quando voltar a energia, você vai olhar para trás e ver que continuou. E isso é sobre quem você escolhe ser, mesmo quando não te sobra nada. E essa escolha define praticamente tudo.